né, que coloca aí cerca de 41 bilhões de reais para serem distribuídos entre algumas categorias, além de Auxílio Brasil, entre outros benefícios à população. A discussão ela é bastante ampla, principalmente pelo fato de acabar tendo alguma consequência sobre o teto fiscal e também, de uma outra parte, uma discussão bastante grande em relação a se é legítimo ou se não é legítimo por conta da legislação eleitoral. Queria saber sua percepção sobre este assunto, principalmente porque existe, né, uma discussão ali sobre a judicialização. Até o próprio Novo já entrou com um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal para tentar barrar essa proposta de emenda à Constituição. Qual a sua visão sobre isso? Por que isso está acontecendo e quais os reflexos que isso pode trazer para o gasto, né, para o fiscal do Brasil? Olha, realmente é um tema muito interessante e que comporta análise sobre diversos pontos de vista, né? Primeiro, no que se relaciona ao teto de gastos, uma coisa que me preocupa bastante é que nós temos hoje em dia, à luz de um cenário eleitoral, onde os dois principais candidatos, né, à presidência da República já manifestaram posições no sentido de rever o teto de gastos, né, que é algo que me preocupa muito, porque o teto de gastos criado em 2016, 2017, pelo então presidente Michel Temer, adentrou no texto constitucional, no texto legal, na forma de emenda constitucional, portanto, é uma norma constitucional hoje. Ele é uma regra muito bem-vinda, né, no sentido de limitar os gastos excessivos do país, e nós passamos, no passado recente, por momentos de gasto descontrolado no país. Então, ela vem no sentido de limitar esses gastos como uma forma de fazer com que o Estado não venha a gastar muito mais do que as suas capacidades e com isso se endividar e com isso ter todas as consequências que a gente já conhece bem para a economia do país. Então, eu me preocupa muito qualquer medida, qualquer discurso que venha a flexibilizar o teto de gastos. No caso Intel, e aí eu entro no segundo ponto, do ponto de vista formal, os estrategistas do governo, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista político, conseguiram construir uma estratégia, no meu entendimento, muito bem concertada, né? No sentido de fazer com que a PEC das bondades, né, ela fosse justamente aprovada na forma de emenda constitucional, porque, primeiro, sendo através de texto constitucional, poderia eventualmente furar o teto de gastos, se assim for o caso. Segundo, não ficaria limitado às imposições estabelecidas pela lei eleitoral. Todos nós sabemos que a lei eleitoral estabelece ali uma série de limitações, de mecanismos de gastos públicos, de concessão de benefícios quando se aproxima o período eleitoral. Agora, a lei eleitoral ela é uma lei ordinária e a chamada PEC das bondades, ela é uma proposta de emenda constitucional, vai entrar no ordenamento jurídico na forma de emenda constitucional, portanto, será um texto constitucional que, dentro da hierarquia jurídica, ela está acima da lei ordinária. Portanto, esse texto não pode se limitar à lei ordinária.